Olá a todos e a todas. Na unidade anterior, fizemos uma primeira aproximação ao fenômeno da avaliação. Conhecemos os elementos básicos de uma avaliação e as funções e os objetivos que caracterizam uma avaliação. Nessa unidade, vamos ilustrar a variedade de formas de avaliações que se desenvolveram nos últimos 70 anos. No total, serão apresentados 28 diferentes modelos de avaliação. Uma abordagem mais detalhada de cada avaliação ainda não é objetivo dessa unidade. Antes de cumprir essa tarefa, faz-se necessário de ganhar mais clareza sobre o conjunto que se formou. Vamos empregar dois critérios para ordenar a apresentação desse aglomerado. A primeira classificação usará a conformidade com os padrões de boas práticas na avaliação como critério de ordenamento. A segunda categorização empregará a base epistemológica das avaliações como critério de ordenamento. Esperamos que esse duplo olhar sobre o conjunto das avaliações facilitará a sua orientação no mundo diversificado das avaliações. O emprego das duas lógicas formará duas divisões primárias distintas no universo das avaliações. Seguindo ao critério da conformidade com os standards, o conjunto se divide em quasi-avaliações, abordagens que visam a melhoria e a responsabilização, abordagens que focam na agenda social e que se posicionam em favor de um interesse específico, e abordagens ecléticas. O ordenamento, conforme a base epistemológica, divide as avaliações em abordagens post-positivistas, abordagens pragmáticas, abordagens construtivistas e abordagens transformativas. A avaliação de programas e políticas públicas se consolidou através de sua pretensão de fundamentar os seus julgamentos em dados e informações levantados dentro de um padrão que se sustenta diante das exigências de uma pesquisa acadêmica das ciências sociais. Nos 70 anos de sua prática, as autoconcepções das avaliações acompanharam as mudanças que ocorreram no mundo das pesquisas acadêmicas e, assim, geraram uma diversidade paradigmática bastante ampla. Na literatura sobre a avaliação, não há consenso em relação ao ordenamento dessa heterogeneidade. De forma resumida, apresentarei três formas distintas de descrição do universo das abordagens que estão presentes no campo da avaliação. Stockman distingue dois grandes paradigmas. Primeiro, a avaliação como um procedimento científico de pesquisa empírica compromissada com a lógica crítica e racional. A sua especificidade consiste no fato que ela tem a obrigação de buscar um alto grau de utilidade no que tange à aplicabilidade dos seus resultados. A segunda vertente paradigmática compartilha de um olhar construtivista, onde se nega a existência de uma realidade objetiva e única que possa ser descrita através de métodos científicos. O construtivismo parte do pressuposto que a realidade é uma construção social onde visões distintas atuam em um campo de conflitos e também com poderes distintos. Diante dessa situação, uma avaliação não deve buscar uma representação fidedigna de uma realidade, mas sim se comprometer
com mudanças em favor de grupos desfavorecidos. A avaliação ultrapassa o âmbito de uma pesquisa acadêmica e se transforma em um ato de transformação. Ela vira instrumento de empoderamento. Staffelbeam e Corrin definem avaliação como o ato de atribuir valor ou mérito a algo. Em consonância com esse entendimento, os autores classificam as abordagens de avaliação de programas conforme o seu compromisso de pronunciar um julgamento. Eles distinguem 5 categorias de abordagens de avaliação. A primeira categoria inclui abordagens que promovem conclusões inválidas ou incompletas. São as chamadas pseudo-avaliações. E os outros 4 incluem abordagens que se enquadram nas definições de avaliação do Comitê Conjunto de Avaliação dos Estados Unidos. Os procedimentos que eles denominam como pseudo-avaliação compreendem, entre outros, estudos de relações públicas, estudos politicamente controlados, avaliações para agradar um grupo específico, avaliações por pretexto, empoderamento sob o pretexto de avaliação, divulgações, possivelmente enviesadas de feedback de clientes. Eles têm em comum falhas na busca da verdade, na representatividade dos resultados e na redação e edição dos relatórios. E, finalmente, também na divulgação dos resultados. As abordagens que, no entendimento dos autores, atendem aos critérios de uma avaliação são a quasi-avaliação, a avaliação focada em melhoria e responsabilização, avaliação comprometida com uma agenda social e advocacia e avaliações com abordagens ecléticas. Quasi-avaliações, assim eles denominam avaliações que têm um foco muito restrito. Eles buscam responder somente uma ou poucas perguntas e usam, via de regra, somente uma única técnica de pesquisa. O cálculo que está atrás dessa abordagem é que uma ou algumas perguntas bem respondidas valem mais do que um enfoque amplo que não gera resultado. As vantagens que os autores atribuem às avaliações desse grupo são: eles fornecem em tempo razoável respostas claras a uma demanda do contratante. Eles coletam somente os dados necessários. Eles geram informações com alto grau de validade, confiabilidade, credibilidade e de uma utilidade imediata. Objectives-Based Studies. Nessa abordagem, os objetivos definidos no programa a ser avaliado definem o rumo da avaliação. Busca-se responder à pergunta se o programa conseguiu cumprir os objetivos estabelecidos. No entanto, sem questionar esses objetivos. Success Case Method Studies. Nesse método, a avaliação se concentra nas instâncias e fatos que representam um sucesso do programa e os compara com aquelas partes do programa que não estão funcionando. A lógica que guia a avaliação é a busca por casos de sucessos e os seus motivos, levantando, assim, indícios para melhorar as partes do programa que não funcionam conforme previsto. Outcome Evaluation as Value Added Assessment. O julgamento de resultados na forma de avaliação de valor agregado é um procedimento, sobretudo, adotado na avaliação de organizações de ensino. Durante um período pré-estabelecido,
Por exemplo, no final de cada dos 3 anos do ensino médio, os alunos estão sendo submetidos a testes padronizados de conhecimento. No final do período avaliativo, é possível medir o desenvolvimento do desempenho do aluno e comparar as instituições na sua capacidade de melhorar as notas dos alunos testados. Experimental and Quasi-Experimental Studies. Nessa abordagem, o processo de avaliação emprega métodos experimentais, que dividem o conjunto dos sujeitos ou objetos a serem avaliados de forma aleatória em 2 grupos. Um dos grupos é alvo da intervenção, o outro grupo, chamado grupo controle, não está incluído na intervenção. No final da intervenção, se compara os resultados do grupo incluído na intervenção com aqueles do grupo controle. Essa forma de avaliação, que foi muito em vogue durante os anos de 1960, perdeu a sua importância devido ao fato que é cada vez mais difícil de isolar grupos de intervenção e controle de tal maneira que atendem às necessidades do desenho de uma pesquisa experimental. Cost Studies. Avaliações baseadas em estudos de custo empregam métodos para estimar os custos de um programa e para definir e julgar o retorno desse investimento traduzido em objetivos alcançados e benefícios distribuídos. As análises mais comuns são análise de custo-efetividade, análise de custo-benefício e análise de custo-utilidade. Connoisseurship and Criticism. Nesse tipo de avaliação, um investigador com profundo conhecimento e experiência no campo da investigação é o instrumento da avaliação. Ele precisa de capacidade de reconhecer e apreciar as diferentes dimensões da situação em análise e juntá-las em uma imagem coerente. Esse método depende diretamente da experiência do avaliador, de sua sensibilidade, seu conhecimento tácito e de sua capacidade de observar e comunicar. Theory-Based Evaluation. A base desse tipo de avaliação parte da existência de uma teoria que consegue explicar como e quais elementos de uma intervenção produzem quais efeitos. A partir dessa teoria, o avaliador pode escolher os pontos e os processos que precisam ser pesquisados. Na maioria das avaliações, o avaliador formula uma teoria sobre o funcionamento do programa e tenta, a partir dessa conceituação, desenhar a sua investigação. Meta-análises. Uma meta-análise consiste no uso e na interpretação dos resultados de estudos sobre um objeto comum. O raciocínio que está atrás desse método é o fato que um conjunto de avaliações feitas com abordagens diferentes consegue fornecer uma imagem mais completa de um programa em avaliação. Avaliações com enfoque em melhorias e responsabilização buscam conseguir isso através da divulgação e avaliação das decisões de programas. Nesse grupo estão incluídos também avaliações que procuram orientar consumidores nas suas decisões e as avaliações que visam a certificação. Decision and Accountability Oriented Studies. Nessa abordagem, busca-se promover a melhoria e a responsabilidade através da análise das decisões do programa.
O conceito que funda essa visão interpreta uma avaliação não unicamente como forma de julgar um programa, mas também como uma possibilidade de melhorar o programa. Consumer-Oriented Study. Esses estudos trabalham com o intuito de ajudar os consumidores a fazer escolhas sensatas entre as alternativas existentes. Accreditation and Certification. Nessa forma de avaliação, o objetivo é ajudar as associações de acreditação e certificar instituições, programas e pessoal para atendimento a clientes, beneficiários e outros. A avaliação pode se beneficiar da existência de diretrizes e critérios para fazer o seu julgamento. Social Agenda and Advocacy Approaches. As avaliações compromissadas com agendas sociais e engajamento na superação de injustiças sociais entendem que uma avaliação deve buscar o aumento da justiça social. Isso requer o envolvimento de stakeholders ao lado dos peritos que executarão o trabalho. Aos stakeholders é dada a possibilidade de participar na obtenção e na interpretação dos dados. Responsive or Stakeholder-Centered Evaluation. O ponto de partida na avaliação responsiva ou na avaliação focada no stakeholder é a preocupação das partes interessadas. Isso inclui questões sobre o próprio programa, a sua lógica e o seu histórico, os seus resultados intencionados ou não, os critérios a serem usados para o julgamento. Constructivist Evaluation. Partindo de uma interpretação construtivista do mundo, esse enfoque busca desvendar e comparar as visões e expectativas presentes no conjunto das pessoas ligadas ao programa em avaliação. Deliberative Democratic Evaluation. Na avaliação democrática deliberativa, os avaliadores primam por estruturas democráticas dentro do processo de avaliação e julgamento. O foco se entende como uma contribuição para a democratização da sociedade através da emissão de reivindicações confiáveis e válidas. Transformative Evaluation. Uma avaliação transformativa se define como contraponto à tendência que as avaliações historicamente são desenhados e liderados por homens brancos. A alternativa que se busca é um processo avaliativo que é caracterizado por uma interação entre os participantes de um programa e os avaliadores. Essa relação deve contribuir para o empoderamento de grupos mais frágeis e vulneráveis. Eclectic Approaches. Avaliações ecléticas não se comprometem com epistemologia ou com uma metodologia específica. Os seus representantes escolhem os seus conceitos e métodos de tal forma que eles podem trazer a maior utilidade para um grupo específico de usuários. Utilization Focused Evaluation. A avaliação focada no uso busca, através de uma cooperação com um grupo de usuários prioritários escolhidos entre os stakeholders, a se concentrar nos aspectos que são importantes para que se faça uso efetivo dos resultados da avaliação. Participatory Evaluation. A avaliação participativa tem as suas origens na pesquisa-ação e nas avaliações rurais rápidas dos anos de 1970. É uma extensão da Stakeholder-Centered Evaluation. A intenção é juntar visões do mundo, experiência, perspectivas e valores, às vezes conflitantes,
de múltiplos grupos de participantes para promover a adesão, o uso dos resultados e o potencial da mudança. Mertens e Wilson interpretam um paradigma como um conjunto de pressuposições que fornecem respostas para uma definição do que é o real, o que é ético, o que é respeitado como conhecimento válido e aquilo que é considerado um método apropriado para uma avaliação. Vale mencionar que esses entendimentos de paradigma é baseado nos trabalhos de Gruber e Lincoln e difere da interpretação de Thomas Kuhn. A partir dos critérios adotados, eles distinguem 4 diferentes olhares no mundo da avaliação, a saber, o post-positivista, abordagem pragmática, construtivista e a transformativa. A abordagem post-positivista tem o seu foco nos métodos que se usa na avaliação. As suas preferências são dados levantados através de pesquisas quantitativas ou métodos mistos, mas sempre com preferência para dados quantitativos. Exemplos de avaliações que se enquadram nessa abordagem são experimental quasi-experimental approaches. Métodos quase-experimentais são usados quando os avaliadores não são capazes de designar participantes aleatoriamente para grupos de tratamento, grupo de intervenção, grupo de controle. Theory-based evaluation. A avaliação baseada em teoria demanda a construção de uma teoria de programa. Isso requer, primeiro, a identificação dos elementos que as partes interessadas acreditam serem necessários para alcançar os resultados desejados e depois o desenvolvimento de um modelo que mostra como os elementos se relacionam entre si nesse processo. A abordagem pragmática enfatiza a utilidade dos resultados de suas avaliações. A lógica que direciona os métodos de pesquisa, na sua maioria métodos mistos, é a busca por resultados que possuam utilidade para os stakeholders. A palavra pragmática vem da palavra grega que significa agir. Nesse contexto, isso se refere ao fato que os avaliadores testam a viabilidade de uma linha de ação através da coleta de resultados que fornecem a fundamentação para afirmações sobre a linha de ação. CIP Model, Context Input Process Product. CIP é uma sigla para contexto, entrada, processo e produto impacto. As avaliações que adotam esse enfoque são compostas de 4 peças avaliativas. A avaliação do contexto analisa as necessidades, ativos e problemas dentro de um ambiente definido. A avaliação das entradas avalia as estratégias concorrentes e os planos de trabalho e os orçamentos do programa. A avaliação do processo monitora, documenta e avalia as atividades do programa. A avaliação do produto ou do impacto avalia, finalmente, o efeito de um programa sobre o público-alvo ou sobre o seu alcance. Utilization Focused Evaluation. A avaliação focada no uso procura identificar os principais usuários da avaliação e busca levantar as informações que eles precisam para uma atuação eficiente. Development Evaluation. A avaliação de desenvolvimento é projetada para fornecer feedback de forma permanente para buscar uma melhoria contínua.
Learning Organization Evaluation. A avaliação da organização que aprende consiste na tentativa de implementar em organizações uma cultura de avaliação. Empowerment Evaluation. O princípio básico de uma avaliação de empoderamento é o fato que o pessoal do programa é responsável pela direção e execução da avaliação, enquanto um avaliador serve como facilitador, treinador, conselheiro ou guia. Practical Participatory Evaluation. A avaliação participativa prática baseia-se no pressuposto de que as partes interessadas, os stakeholders, que estão em posição de tomar decisões sobre os programas, precisam estar envolvidos no processo de avaliação de forma significativa. Brenton e Zink, que fizeram uma revisão de estudos de avaliação que se concentram no uso, relatam que na maioria dos estudos não conseguiram achar evidências para sugerir que as avaliações foram realmente utilizadas. Ademais, os estudos se mostram muito frágeis na validação dos seus instrumentos de coleta de dados. A vertente construtivista direciona a sua atenção principalmente para os valores e as interpretações usadas na percepção do mundo. Os métodos empregados nessa abordagem são, sobretudo, de caráter qualitativo. No uso de métodos mistos, os aspectos qualitativos se sobressaem. Exemplos de avaliações que se encaixam na vertente construtivista são Goal-Free Evaluation. Quando Michael Scriven propôs uma avaliação sem metas, ele pensou em uma abordagem que deve liberar o avaliador do viés associado à avaliação apenas dos objetivos que o pessoal do desenvolvimento do programa considerou importante. No seu pensamento, em um programa que tem efeitos significativos, esses resultados devem ser óbvios para um observador, mesmo que ele não tenha sido informado sobre os efeitos pretendidos. As avaliações sem objetivos também são um excelente meio de identificar efeitos colaterais não intencionais de um programa, tanto os efeitos positivos quanto os efeitos negativos. Avaliadores externos que não estão imersos na organização devem conduzir avaliações sem objetivos. Estudo de caso. O emprego de um estudo de caso como forma de avaliação parte do pressuposto que ele é um método adequado para descobrir, através de observações mais detalhadas do dia a dia, facetas de um programa até então desconhecidas. Responsive Evaluation. Uma avaliação responsiva inicia com o esforço do avaliador de conhecer melhor os valores e os pontos de vista de todas as partes interessadas ou atingidos por um programa. Ela parte do pressuposto que a avaliação não deve focar em objetivos definidos pelos contratantes, mas naqueles expressados pelos stakeholders. Collaborative Evaluation. Uma avaliação colaborativa parte da ideia que a participação de membros do universo que será avaliado não é somente uma contribuição para o empoderamento do grupo, mas também uma forma de aumentar o conhecimento sobre o assunto e de ampliar a possibilidade do uso dos resultados. O enfoque transformativo coloca questões da justiça social no centro de suas atenções.
Isso se traduz em um olhar privilegiado para grupos marginalizados e a busca por formas de poder estrutural. Os métodos mistos empregados são instrumentos na tentativa de ampliar justiça social e direitos humanos. Exemplos dessa abordagem são Deliberative Democratic Evaluation. Essa vertente adota como princípio condutor nas suas avaliações uma perspectiva democrática. A avaliação deliberativa e democrática tem 3 requisitos metodológicos. Todos os interesses relevantes precisam ser incluídos. O processo de avaliação é dialógico, a fim de identificar os interesses dos stakeholders. E os resultados da avaliação são deliberados pelos stakeholders. Indigenous Evaluation. As avaliações feitas por populações tradicionais se inserem nos esforços dessa população de criar uma posição independente diante de suas experiências de colonização e supressão. São parte de um resgate e de uma valorização de seus valores culturais e de suas tradições. Na prática, isso significa que o processo de avaliação se concentra nas necessidades comunicadas pelas comunidades, nos seus valores e recursos, e integra membros das comunidades em todas as fases do processo avaliativo. Disability and Deaf Rights-Based Evaluation. Avaliação baseada nos direitos dos deficientes e surdos. A diversidade dentro das comunidades deficientes e dentro da comunidade surda, que não se considera deficiente, é um fator da maior importância nas avaliações que são projetadas para tratar de questões de justiça social. O avaliador precisa estar ciente não apenas daquelas dimensões associadas a diferentes tipos de deficiência, mas também de características como o uso de linguagem, gênero e outras que são contextualmente relevantes. Feminist Evaluation. Silbeck-Brown et al. Apresentaram alguns princípios para uma avaliação feminista. O foco central é nas desigualdades de gênero que levam à injustiça social. Toda a avaliação deve ser conduzida com o objetivo de reverter as desigualdades de gênero. A discriminação ou desigualdade baseada no gênero é sistemática e estrutural. A avaliação é uma atividade política. Os contextos em que as avaliações operam são politizados e as experiências pessoais, perspectivas e as características que os avaliadores trazem para as avaliações levam a uma determinada postura política. O processo de avaliação pode levar a efeitos negativos ou positivos significativos sobre as pessoas envolvidas na avaliação. O avaliador deve reconhecer e explorar as condições e as características únicas da questão em estudo. Uma autorreflexão crítica é necessária. Há múltiplas formas de saber. Algumas formas são privilegiadas em relação a outras. O conhecimento transformador que emana de uma base experimental é valorizado nessa avaliação. Transformative Participatory Evaluation. As abordagens participativas transformadoras de avaliação são semelhantes às abordagens participativas práticas. No entanto, as primeiras são conduzidas com a intenção de estimular ações que estejam diretamente relacionadas com a promoção da justiça social.
Em tal avaliação, o avaliador procura incluir pessoas que são marginalizadas a fim de enfrentar as desigualdades de poder que servem para bloquear a realização dos objetivos. Principle-Based Evaluation. A avaliação baseada em princípios é uma derivação da Development Evaluation. Ela também coloca o usuário final no centro do seu interesse. Porém, ela não foca em programas, mas nos princípios que estão orientando esses programas. Essa investigação é conduzida através de 3 questões centrais. Em que medida os princípios significativos e avaliáveis foram articulados? Se os princípios foram articulados, até que ponto e de forma eles estão sendo cumpridos na prática? Se foram seguidos, até que ponto e de que forma os princípios estão conduzindo os resultados desejados? Vamos resumir. Nessa unidade, conhecemos um conjunto de 28 diferentes tipos de avaliações. Para facilitar a orientação nesse vasto campo, aplicamos 2 critérios estruturantes. A divisão que usou como critério a aderência dos modelos às exigências e recomendações das diretrizes internacionais para avaliação resultou em 4 subgrupos, a saber, quase avaliações, foco na melhoria na responsabilização, foco na agenda social, abordagens ecléticas. O agrupamento das avaliações que formam a sua base epistemológica resultou também em 4 subgrupos com abordagens distintas: a pós-positivista, a pragmática, a construtivista e a transformativa. Após ter adquirido uma noção da diversidade dos modelos conceituais no mundo da avaliação, o próximo passo a dar é a escolha de uma abordagem adequada para o seu objeto de estudo e conhecer com mais profundidade os seus métodos e suas possibilidades e limitações. Muito obrigado pela sua atenção.